Olá, meus amigos, uma ótima noite a todos vocês. Está começando aqui o programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Esse vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você só assiste aqui. E eu gostaria de agradecer a cada dia a presença de vocês no meu canal. Vocês não têm ideia o quanto eu estou feliz de ver esse meu canal crescendo, o YouTube reconhecendo, mandando os meus vídeos para cada vez mais pessoas, mas tudo isso é porque você está junto comigo aqui. E uma coisa, eu não faço nada disso por dinheiro, eu faço porque eu gosto de comentar futebol, amo o nosso Corinthians, é o time do meu coração, e eu gosto de comentar, falar do Corinthians, dos bastidores do Corinthians, e também começando hoje a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Quero trazer para vocês os resultados dos jogos de hoje, mas assim, antes de mais nada, muito obrigado mesmo, porque você está aqui comigo, ok? Vamos lá. Acabou agora o jogo entre Botafogo do Rio e São Paulo, 2-1 para o Botafogo, um jogão de bola, viu? Acabou o jogo agora, eu estava assistindo o jogo, uma partida muito bem movimentada. Olha, o goleiro do Botafogo é muito bom, eu esqueci o nome dele agora, mas é um excelente goleiro, jogou muito bem. Se não fosse o goleiro do Botafogo, a vitória poderia ser do outro lado, do São Paulo, porque o São Paulo jogou melhor o segundo tempo. O primeiro tempo foi mais parelho. No segundo tempo, o São Paulo foi melhor, jogou melhor que o Botafogo, mereceu sair com um resultado melhor. No mínimo um empate o São Paulo merecia ali no Rio de Janeiro, mas a gente sabe, né? Tem um velho ditado que diz assim para todos nós: quem não faz, leva. São Paulo tentou, não fez. Num lance no finalzinho de jogo lá, de cabeça, o Botafogo fez 2-1 e sacramentou a vitória. Mas foi um belo jogo, o campeonato começou bem, né, movimentado nessa primeira rodada de sábado. Outros jogos que posso passar aqui para vocês os resultados: o Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Goiás, lá no Paraná. O Bragantino, de virada, venceu o Bahia por 2-1. Acredito que o Bragantino esse ano vai dar um pouquinho mais de trabalho do que o ano passado. Ano passado, a campanha do Bragantino foi horrível, né? Mas eu acredito que esse ano o Bragantino vai ser um pouquinho melhor. E continuando, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-1. Isso aí já era fato, né, que o Palmeiras iria vencer o jogo. Foi difícil. O Cuiabá não facilitou a vida do Palmeiras hoje, perdeu porque teve um jogador expulso. Após a expulsão do jogador do Cuiabá, o Palmeiras conseguiu fazer 2-1. Aí, com um jogador a menos e jogando com o Palmeiras no Allianz Parque, fica difícil de reverter o placar. E não conseguiu mesmo, né? É difícil. Walter, novamente, ex-Corinthians, jogou muito bem também. Walter sempre foi seguro. Eu nunca vi o Walter ter, assim, uma irregularidade na sua carreira. Ele sempre foi muito regular, de regular para bom. É um excelente goleiro, o Walter. Agora, um resultado assim que não me surpreendeu, mas pelo placar elástico pode ter sido: Fluminense visitou o América e fez 3-0 no América lá lá em Minas, lá em Minas. Então, o Fluminense, na minha opinião, se desponta como um dos favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro, ao lado do Palmeiras, é claro, né? O Fluminense, acredito que vai dar muito trabalho, mas muito trabalho esse ano. Atual campeão, bicampeão carioca, meteu 4 no Flamengo semana passada, venceu, né? Venceu o clássico, reverteu o placar negativo e foi bicampeão carioca. O Fluminense está jogando muito bem. Eu assisti o jogo do Fluminense e logo depois do jogo do Fluminense eu vi o jogo do São Paulo e Botafogo. O primeiro tempo do jogo do Fluminense e América foi um jogo xoxo, mas no segundo tempo o São Paulo, o Fluminense deslanchou fazer gol. Fez o primeiro, abriu a porteira,
2-3. Venceu com méritos, venceu porque soube se impor dentro do campo e vitória tranquila. Um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Técnico Fernando Diniz se destacando cada vez mais, hein? Cuidado, pode ser ele o técnico da seleção brasileira, não digo nada, viu? Continuando e finalizando o placar de hoje, né? O Fortaleza, lá no Ceará, empatou com o Internacional, 1-1, jogo também que não quer dizer nada, né? Fortaleza Internacional vai brigar lá pro meio da tabela, na minha opinião. Lá no meio da tabela, lá, do meio para trás. Nada mais que isso. E amanhã completa a rodada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro vai jogar com o Vasco em Minas. Flamengo e Curitiba, que eu vou falar um pouquinho desse jogo. Flamengo e Curitiba no Rio. Corinthians e Cruzeiro também vou falar já. E Grêmio e Santos terminando. Olha quantos clássicos, né? Corinthians e Cruzeiro, clássico. Grêmio e Santos. Antigamente era clássico, né? Hoje nem tanto. Grêmio e Santos antigamente era jogo assim de parar o Brasil para assistir. Corinthians e Cruzeiro era assim para parar o Brasil e assistir esses jogos. Outro clássico de hoje, deixa eu ver se teve mais alguns aqui, não. Os outros. Atlético Mineiro e Vasco da Gama antigamente também era um excelente jogo, era clássico, né? Mas para vocês verem como o futebol tem mudado muito, né? Vamos falar um pouquinho de Flamengo, rapidinho, Flamengo e Curitiba amanhã. O Flamengo, até o início do ano, era um dos favoritos para se conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas depois de tanta lambança que o Flamengo faz, dentro dele mesmo, dentro do próprio Flamengo, não são adversários, é o próprio Flamengo fazendo lambança uma atrás da outra. O Flamengo, na minha opinião, não vai ser candidato a título, não. O Flamengo vai brigar no máximo por uma Libertadores. Vai vir um técnico agora, o Sampaoli, um técnico que tem um fio desencapado. Ele é maluco. Estão fazendo assim, na minha opinião e na opinião de muitos, a pior escolha de técnico que o Flamengo fez foi trazer o Sampaoli, porque o Sampaoli é fio desencapado. O Flamengo tem jogadores lá, medalhões, que fazem uma panela lá e eles mandam e desmandam no Flamengo. Tem uma diretoria omissa, uma diretoria fraca, tem um presidente que se esquiva de tudo, que não aparece na hora que precisa, ou seja, o Flamengo é uma bagunça. E não, por causa dessa bagunça, pode dar certo o fio desencapado, o Sampaoli? Pode dar, mas na minha opinião vai fracassar completamente no Flamengo, sem chance de brigar por título algum esse ano, o Flamengo. E falando em bagunça, outro time que tá uma bagunça que a gente não sabe, mas é o Corinthians. Mas falar em Corinthians não é só bagunça, o Corinthians não tem elenco, não tem jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro e não contratou. O Fernando Lázaro deu uma entrevista no início do ano, quando perguntaram para ele, eu me lembro, isso me revoltou na época, eu fiz até vídeo no início do ano e coloquei aqui para vocês. Ele disse que o Corinthians, o elenco que o Corinthians tinha, não precisava, assim que ele assumiu o Corinthians, não precisava de reforços, porque o elenco era excelente. Excelente o elenco do Corinthians. Olha a que ponto o Fernando Lázaro chegou. Falar que o elenco do Corinthians não precisava mais de reforços. E hoje nós estamos vendo, ainda mais o Fernando Lázaro, que trabalhou na inteligência do clube, de buscar novos jogadores, de fazer toda aquela preparação no Cifute lá. Ele cresceu no Corinthians e veio falar um absurdo desse, que o Corinthians não precisa de reforços. O Corinthians tem jogadores ali que tinha que fazer assim, como no Flamengo, tinha que fazer assim uma limpa. Renovar o elenco por inteiro. É melhor você eliminar certos jogadores e deixar a garotada jogar do que deixar esses veteranos no campo jogando e estragando o time. Não dá para ficar com esses veteranos em campo. Não dá, não jogam nada, já passou a fase deles. Aí vem o Fernando Lázaro e diz que o Corinthians não precisa de reforço. Aí, ó, e agora? Renato Augusto, jogador de vidro,
tecnicamente é craque, mas fisicamente é de vidro, não consegue ter uma sequência de jogos e não vai ter, na minha opinião. O Renato Augusto também é um jogador que já deveria pendurar chuteiras, não dá mais. O Corinthians não pode ficar dependendo do Renato Augusto quando ele joga ou não joga. O Corinthians não pode depender do Paulinho, que o Paulinho, quando o Paulinho voltou para o Corinthians, eu pensei, nossa, o Paulinho vai encaixar como uma luva. Infelizmente não deu. Não pode. O Maicon, outro jogador caríssimo que está no elenco do Corinthians, que não está jogando nada, deveria devolver para a Rússia, porque não dá para ficar com ele. Fábio Santos também já teve o seu tempo, não dá para ficar mais com o Fábio Santos, já venceu. O Fernando Lázaro deveria colocar um pouquinho mais o Bidu para jogar, mas não sei por que não coloca. Não dá. O Gil também, na minha opinião, o Gil está terminando o contrato dele, aproveita que está terminando, já encerra por aí. Não renova. Do Gil e do Balbuena, já devolve, vamos renovar o elenco do Corinthians. Isso tinha que ser feito quando? No início do ano, não agora. Não na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nós estamos em abril, no meio do mês de abril, e vai querer renovar? Não vai renovar, vai ficar com esse elenco e o Corinthians corre sério risco de ficar lá embaixo na tabela. Não vou nem falar na zona da morte. Com esse elenco, não vai longe. Com esse técnico que acha que o Corinthians não precisa de reforço, que fica 30 dias sem jogar futebol e depois de 30 dias joga uma partida e na próxima partida começa a poupar jogadores. Por que poupou? Será que os jogadores não estão aguentando jogar? Com esse time e com o preparador físico do Corinthians, que tem um monte de jogador fora do peso, que está andando em campo, não consegue correr. Eu também fiz vídeo criticando a volta desse preparador físico do Corinthians, na época que ele voltou para o Corinthians. Eu critiquei pra caramba a diretoria do Corinthians porque ele voltou. E agora nós estamos vendo o trabalho que ele está fazendo. Ridículo. Os jogadores estão andando em campo, não consegue. Fisicamente o Corinthians anda no campo. Não consegue jogar. No segundo tempo o Corinthians morre. Né? É isso aí, rapaziada. É isso aí. Amanhã o Corinthians joga, vamos torcer, né? Porque nós corintianos, nós não somos igual os flamenguistas, que torce contra o time, xinga o time, vai o time, né? Depois diz que é o time de maior torcida não sei na onde. Nós corintianos torcemos, independente de quem tá lá. O nosso papel é torcer e vamos torcer até o final. Ok? E amanhã eu volto com um vídeo aqui exclusivo pro canal do YouTube. Conto com você, você que me segue, que compartilha, que se inscreve no meu canal, tá sempre junto comigo, me ajuda cada vez mais a mandar esse vídeo e o meu canal para muitas e muitas pessoas, ok? Obrigado por tudo, um ótimo final de sábado e até amanhã, se Deus quiser. Vai, Corinthians!